De novo, Pedro Pascal defende sua criança. Jetsons. Agora sim, um Galactus. Tá na hora do... Sim, leigos! Chegou a review de Quarteto Fantástico 2015, o último filme do MCU do ano, e eu acho que é o último filme de herói do ano também, se eu não esqueci de ninguém. Pra gente bater um papo sobre ele, e sim, vai ter spoilers do filme, tá? Então já fica avisado aqui. Se não quiser, para o vídeo. Deixa um like antes, para o vídeo. Vai ver o filme e volta pra ver. Se não ligar pra spoiler, bem-vindo. Se já viu o filme, mais bem-vindo ainda, pra gente bater esse papo aqui. E os comentários estão abertos pra vocês discordarem de mim, pra vocês concordarem comigo, pra vocês comentarem a opinião de vocês sobre o filme. É muito importante a sua participação. E bora falar então de Quarteto Fantástico, o filme da Marvel que fecha 2025. Importante lembrar que o final eu vou falar do futuro do MCU, tá? Então, sim, vai ter spoilers de outros filmes da Marvel. Então, se não viu o Thunderbolts, por exemplo, não veja o final do vídeo. Mas vai estar bem marcado aqui pra você não cometer o erro, tá? 2025 é o ano pra você, assim como eu, que gosta de filme de hominho. Porque a gente começou o ano com Capitão América, que eu acho que assim, não é um filme masterpiece, assim, oh meu Deus do céu, Cinema 2, mas eu acho divertido. Aí depois, a gente teve uma terapia em grupo com Thunderbolts. Depois todos descobrimos que ser gentil é muito punk rock com o Superman. E agora a gente descobriu o valor da família, né, com o Quarteto Fantástico. E é um filme que... das principais coisas dele, os principais pontos positivos é justamente ser uma família, né? Isso que a gente comentou bastante nas nossas reviews dos outros filmes do Quarteto Fantástico, né? Então acho que é um grande ponto, mas vamos falar do filme então. E até nesse ponto, sim, temos uma família, tá? Eu acho que é algo assim, Quarteto Fantástico, eu falei isso até na review sobre o Quarteto Fantástico 2014, que tá no TikTok e no Instagram, tá? Então tô aqui embaixo, também vai lá pra você acompanhar. Era necessário ter uma família. Então, assim, pro quarteto funcionar, assim como pra mim Incríveis funciona muito bem, que no Incríveis é mais fácil que todos são pais e filhos, né? Mas, enfim, é uma família. Eu acho que esse quarteto tinha esse problema. Ele vai conseguir trazer a família e conseguiu. Isso foi muito importante pro filme, pra qualidade do filme, pra interação entre os personagens. Então, assim, que outra coisa que é boa, né, também... que a gente elogiou um pouco em Superman e vai trazer pra elogiar aqui também, ganha tempo. A gente sabe como eles ganham os poderes. Então ele contou ali em 30 segundos como é que eles ganham os poderes. E é isso, vambora. Não vamos perder tempo mostrando coisa de origem que todo mundo já sabe. Tem algumas coisas de filme de heróis que nem... por que o Batman vira o Batman? Qual que é a origem do Superman? Qual que é a origem do Homem-Aranha, sabe? Coisas assim você não precisa perder mais tempo contando porque elas já estão presentes na cultura pop, sabe? Criança de hoje sabe que o Darth Vader é pai do Luke, sabe? Então você não precisa perder tempo contando essas coisas. Então isso o filme também faz muito bem, de ganhar tempo. E nesse universo, o Quarteto Fantástico, eles são a celebridade, né? Não mostra se tem outros heróis. Eu acredito que não tenha outros heróis nesse universo. Pelo menos ali, eles passam meio que nos anos 60, futurista, né? Então assim, e é outro universo mesmo, não tá no mesmo universo do MCU, tá? E isso também é uma coisa muito boa, né? Por não estar no universo do MCU, pode acontecer coisas sem precisar... ah, mas cadê o Homem-Aranha nessa cena? Tipo, não, porque eles estão num universo paralelo. E uma coisa que o filme faz muito bem, eu vou detalhar um pouquinho agora, é dar espaço para outros personagens que não tiveram tanto espaço nos outros filmes. Então a gente vai ter tanto a Sue quanto o Johnny Storm sendo relevantes realmente pra Thanos, sabe? Não sendo só a mulher do Reed Richards e não sendo só o cara que quer pegar todas as mulheres do mundo, sabe? Então eles ganham profundidade. Começando até então pela Sue, pra te falar sobre o Quarteto Fantástico. Cara, a Vanessa Kirby nasceu pra fazer esse papel, tá? Assim, na primeira, segunda cena dela do filme... no trailer eu tinha comprado, tá? Mas na primeira e segunda cena do filme, pronto. Compramos essa mulher. E é legal porque o diretor aqui, ele teve a inteligência, eu acredito também, e a vontade de desenvolver esse personagem, cara. Então, assim, a Sue não é só a Mulher Invisível. Ela é a pessoa do Quarteto Fantástico que está na ONU, que tem essa influência política. É a pessoa que vai trazer a questão emocional, e eu falei esse paralelo quando eu for trazer o Reed para falar da parte racional, só que sem ser galhofa, sabe? Sem ser aquele emocional que muito se escreveu em papéis femininos, sabe?
é um papel ali, é uma trama sobre maternidade muito, sabe? Não é spoiler isso tá? Mas enfim, eu já liberei os spoilers, né? Mas assim, essa parte é muito boa, cara. As cenas que ela entrega, cara, ela tem top 3 cenas mais tensas de parto do cinema, né? Junto com aquela do Lugar Silencioso. Que, cara, que cena, nossa senhora, cara. Pra quem viu o filme e tá aqui, sabe do que eu tô falando, cara. É uma cena bizarra de tensa, porque é ela parindo na gravidade zero e com a surfista prateada tentando pegar a nave, cara. Então, nossa senhora, que cena difícil. E a Vanessa Kirby, pô, excelente atriz. Ela manda muito, muito bem, cara. E isso é muito bom, cara. Então, assim, a Sue é uma personagem bem trabalhada nesse filme. O que ele não foi em muitos outros que saíram até hoje. Do Quarteto Fantástico. Indo pro Johnny, cara, o Johnny Storm tá muito bom, por quê? Mesmas coisas. Nos primeiros 2 filmes, ele era o gostosão. E só isso. O papel dele é reduzido a isso. No filme de 2015, sei lá o que ele é. E nesse filme não, cara, ele tem a pegada ainda gostosão, ele tem lá a propaganda dele, isso tá no trailer, tá? Não é spoiler, dele com a cuequinha de fora, né, pegando fogo. Então assim, ele tem esse papel, mas ele também é importante pra trama, né? Ele consegue desenvolver ali e entender como que é o dialeto da surfista prateada, poder interagir com ela, entender o que ela queria falar, então assim... Tipo, ainda tem aquela pegada ele fazendo isso também, porque ele sente uma atração, mas ele entrega coisas boas, cara. Tem uma cena que tá ele com o Reed no laboratório, que é fantástica. Eu adorei aquela cena. Então, assim, o Joseph Quinn, eu conheci ele por Stranger Things, não sei se alguém acompanhando o papel dele, mas assim, cara, ele entrega. Ele é muito bom, a escolha foi muito boa. Assim como também a escolha do Michael B. Jordan de 2015 foi muito boa, só que não foi utilizado, né? Não tirou o potencial dele. E nesse filme não. Pegam o diferencial do Joseph Quinn e elaboram. Eu achei só que, como o filme é muito curto, talvez desenvolver um pouquinho mais de tempo dele. Mas nada que tire nota do filme pra mim, tá? E falando um pouquinho do Reed Richards, nessa versão dele com o Pedro Pascal, o homem do momento, né? O cara tá fazendo todos os filmes, vai estrear o Amores Materialistas na semana seguinte que estreou o Quarteto Fantástico. Então, tem 2 opções com Pedro Pascal pra você ver, né? Cara, ele tá bem. Tá legal o personagem dele. Eu tinha um pouco de medo porque o Pedro Pascal, ele virou uma figura muito grande. Então, assim, a gente vai conseguir ver o Reed Richards e não o Pedro Pascal na cena? E sim. Eu acho que ele é bem diferente dos papéis que ele fez. Ele traz até uma racionalidade, né, que eu comentei. Como a Sue é o papel mais emocional no caso, o Reed é o papel mais realista. E nisso ele entrega, mas não de uma maneira idiota, como é entregado no Quarteto Fantástico 2005 e 2007, sabe? Ele entrega, assim, ele tem o dilema de entregar o filho para salvar o mundo. E ele, assim, ele não é 100% ou 5% que seja emocional. Ele pensa nas possibilidades, o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer. Então, assim, ele tá sempre pensando numa opção, porque desde do acidente com o Ben Green, né, que é o coisa que ele fica daquele jeito, ele não se perdoa por aquilo. Então, assim, ele não quer cometer erros de novo, sabe? Ele quer achar uma solução. Enquanto a solução da Sue, até pela maternidade, é só, não, vamos dar um jeito. O dele é, vamos dar um jeito, mas eu não vou descartar essa possibilidade. E isso no filme pra mim funciona bem, porque gera o conflito entre os integrantes do quarteto, sabe? Então assim, eu achei que o Pedro Pascal entrega um personagem legal de ver. E é um personagem que pode ser que no futuro do MCU as decisões difíceis passem por ele, sabe? Isso eu acho bom. Você ter um personagem mais centrado assim, né? Mais 100% racional, né? E talvez o filme até entregue essa questão de ser um pouco mais emocional nele no finalzinho ali. Mas eu gosto, tá? Eu gosto de ter essa dualidade. Até porque eu acho que ela gera conflitos e conflitos geram bons diálogos, né? Como acontece muito da Sue com o Reed. E tem o Coisa também. Eu achei que ele ficou um pouco mais de lado comparado com os outros, tá? Os outros 3 são um pouco mais desenvolvidos. Mas também porque nos 3 filmes, né? A questão da aparência do Coisa foi muito batido esse martelo. Então aqui, em 2 cenas, a cena dele conversando com o Reed e depois ele vendo uma imagem dele, né, antes do acidente, você entrega que ele tem esse problema, mas é que ele, assim, tá lidando com isso, porque o filme se passa 4 anos depois da viagem, né? Então, assim,
ele entende os dilemas dele com aparência, mas isso não é algo que ele vai ficar o tempo todo martelando, sabe? Em olhares, em pequenas cenas, na direção, a gente consegue entender que aquilo machuca ele, mas que ele tá tentando dar um jeito, sabe? Então, assim, eu acho que a escolha também do ator com o nome mais difícil de falar, mas o cara do The Bear, né? Eu acho que foi boa também. O CGI tá bom. Eu tenho um pouco de preconceito, mas até com coisa dos quadrinhos, tá? Então, não é porque... tá fiel. Tá, realmente, é muito fiel. Mas eu acho feio o original e eu acho feio aqui também. Que essa monocelha que ele tem, eu acho muito estranha. Mas, enfim. E eu gostei dele barbudo, tá? E você pode debater aí sua opinião sobre ele ser barbudo ou não, mas... Isso coisa me convenceu, tá? E agora indo pro filme, o filme tem esse dilema do... Porque o Franklin Richards nasce, né? A Sue tá grávida. E ele tem... Nos quadrinhos, né? O Franklin Richards é mega poderoso, tá? Assim, do nível... Muito poderoso. Do nível criação de universo, tá? Então, você tem ali a trama de você entregar seu filho pra salvar o mundo, né? Esse dilema... aparece bastante no filme, tem repercussão na Terra, né? Porque o Reed conta pro pessoal da Terra qual que foi a oferta do Galactus, né? E que eles não aceitaram. E isso gera a galera, tipo, pô, mas espera aí, é um bebê pra salvar a Terra, né? Você não vai fazer isso? Então, assim, gerou esse conflito, só que eu acho que, de novo, pelo filme ser muito curto, não desenvolveu tanto quanto poderia esse tema, tá? Que poderia ser bem mais desenvolvido, bem mais construído, mas também não vou tirar pontos por causa disso. Eu acho que nenhum filme que me entregue em menos de 2 horas uma trama, eu vou tirar pontos, né? Eu brinco no Cinelegos direto, né? No podcast, que eu adoro filmes curtos. Então, assim, pra mim, esse filme tá no tempo certo dele, ali. Até pra não ficar muito monótono ou algo do tipo. E é legal esse dilema, e tanto que isso também depois gera o discurso da Sue, que é muito bonito no filme. De como todos somos uma família ali, né? Não só os 4, mas todos da Terra, né? Essa questão de irmandade. E é até legal isso, cara, que os 3, vou tirar Capitão América, mas os 3 filmes de heróis que saíram nesse ano, todos com tema mais de união, né, cara? Eu acho bonito isso, acho legal. Um sobre você não tá sozinho, peça ajuda, estamos aqui para ajudar. O outro é Seja Gentil e Quarteto Fantástico, né? Somos todos uma comunidade. Eu acho que são temas importantes nesse mundo cada vez mais violento que nós vivemos, né? Cada vez mais separados, né? Até aquela frase do professor Xavier, que é, ao invés de construir muros, construir pontes, né? Então, assim, eu acho da hora que o filme leve para esse caminho. Acho que poderia trabalhar um pouquinho mais isso no filme, só nessa questão da solidariedade, mas é legal que a gente vê que todo mundo se une para construir lá as pontes para desviar a Terra. Não dá certo e eles acabam tentando desviar o Galactus, né? E Galactus que eu tenho que falar dele agora, tá? O Ralph Ineson, acho que assim fala o nome dele, entregou um Galactus, meu amigo. Cara, que coisa maravilhosa, porque o Ralph Ineson, ele tem essa voz, tá? Essa voz, claro que deve ter mexido alguma coisinha ali na direção, mas ele tem essa voz, assim, cara, e arrepia tudo, maluco. Que coisa maravilhosa, cara. E tá vendo, cara? O Galactus versão pessoa funciona no cinema. Cara, eu achei tão bonito porque ele é como se fosse um Megazord, sabe? Ele é gigantesco mesmo, obviamente, né? Mas ele é gigantesco. E quando ele chega, tipo, quando ele vai levantar, tem umas coisas meio, tipo, equipamentos que grudam nele. Cara, eu achei muito da hora isso. A voz dele, de novo, é maravilhosa. As cenas dele na Terra, porque tem uma cena que ele quase perde e tem uma cena que depois ele perde. Então, assim, caralho, quando ele volta daquele portal, você fica, pelo amor de Deus, cara. E, de novo, Vanessa Kirby como a Senhora Invisível, né? Como a Sue Storm. Cara, que coisa maravilhosa. A cena dela empurrando o Galactus de volta, cara. E depois vem a Surfista Prateada e também entrega. E também a Surfista Prateada, porra, muito bom, hein? Muito bom. Eu entendo você que gostava de ver o homem gostoso pelado, ver uma mulher agora e tá maluco com isso. Mas dá uma chance. Tá legal, cara. Ela entrega bem. As cenas de ação dela são muito boas. As cenas de diálogo dela também são boas. Mas isso também no 2007 também tinha, tá? Então um personagem que até agora, 2 adaptações, 2 coisas muito bonitas no cinema de ver, tá? Então assim, porra, que história da hora, cara. Pô, eu gostei. Eu gostei muito de Quarteto Fantástico, cara. Eu acho que assim, é um filme curto, isso a gente tem que falar, mas é um filme
que você consegue sentir emoções diferentes. Você consegue rir no tempo certo. Você fica tenso no momento certo. Você fica maravilhado com esse universo retrofuturista, bem Jetsons, que, puta, cara, maravilhoso, maravilhoso. Cara, tem uma cena que ela é muito curtinha. Não é um spoiler muito grande. Mas eles têm o Herbie, né? Que é aquele robozinho que acompanha eles. E aí, como eles vão pro espaço, eles abrem o olho do Herbie, tiram uma fita cassete de casa, que é pro Herbie fazer as funções de casa, e coloca a fita cassete de espaço, que é pro Herbie fazer as coisas de espaço. Cara, isso é um negócio que dura 3 segundos. Mas ele te conta todo o retrofuturismo do filme numa cena só, cara. Isso é muito da hora, cara. Eu sou mega fã. E achei que a Marvel encabeçou bem, né? Vamos entrar nesse mundo do Quarteto Fantástico, vai ser realmente retrofuturista. Então, cara, eu achei isso muito, muito bom, tá? E até eu vou deixar aqui um ponto pra mim, que esse filme, ele é um tapa na cara das 3 temporadas de What If. Porque, assim, a gente tá acompanhando um universo paralelo, com uma história começo, meio e fim paralela ao MCU, e que é muito boa, e que tem esses quesitos do universo dele, que tem as cores do universo dele, tem um retrofuturismo, tem essa terra alternativa, tem os seus problemas alternativos que ele tem ali. E isso é muito bem entregue. Então, assim, esse filme, cara, eu fico pensando se esse diretor pegasse pra dirigir o What If, se ele não faria coisas muito melhores, sabe? Que o What If, a primeira temporada eu gosto, a segunda mais ou menos, a terceira eu parei na metade. Então, assim, cara, eu acho que Quarteto Fantástico é um tapa na cara de What If. Assim, pô, custava fazer, cara, um episódio de 20 minutos que é o What If, mas com essa intensidade, com essa mudança que o filme do Quarteto criou, tá ligado? Não é algo difícil, sabe? Então, assim, eu acho que esse filme, ele é isso, ele é um tapa na cara de What If. O What If poderia ter sido algo muito maior e muito mais bem desenvolvido se pegasse como o Quarteto Fantástico fez. Esse universo aqui é a parte, então tudo aqui eu vou criar coisa nova. Isso é muito bom no filme. Mas a pergunta que fica agora é, como é que eles vão juntar no MCU? E aí, para isso, você vai ter um aviso de spoiler aqui pra você, tá? Ministério dos Spoilers adverte. A partir de agora, spoilers do MCU, principalmente Quarteto Fantástico e Thunderbolts. Veja por sua conta e risco. A cena pós-crédito de Thunderbolts, ela é justamente a Excelsior, né, a nave do Quarteto Fantástico, chegando na Terra. E aí, pra mim, eu tenho 2 opções. Uma eu tinha pensado já, do seu próprio quarteto dentro dele. E a outra é que talvez seja o Victor Von Doom, tá? Dentro dele. Eu vou explicar um pouquinho rapidinho as duas aqui. A primeira, se for realmente o quarteto, eu imagino que, pela cena pós-crédito de Quarteto Fantástico, o Dr. Doom vai roubar o Franklin e levar pra uma realidade diferente ou atravessar realidades. E aí, nisso, eles vão seguir o rastro dele e vão cair no 616 e depois cair no universo do X-Men, talvez. E aí o quarteto vai tentar se unir com os Vingadores. Agora eu não sei se o time do Sam ou o time do Thunderbolts, mas pra essa busca pelo Franklin, e aí isso pode gerar as incursões, né, que já tá acontecendo desde Doutor Estranho 2 e também das Marvels, que são esses universos se chocando. Então, assim, eu acho que a gente pode ter várias possibilidades caso quem esteja lá dentro seja o próprio Quarteto Fantástico. A minha outra opção é se lá dentro tiver o Victor Von Doom com o Franklin. Então ele rouba a Excelsior e atravessa o multiverso. Nesse caso, eles vão chegar na Terra e quem encontra com eles pela cena pós-créditos do Thunderbolts são os Thunderbolts, que é um grupo que está sendo criticado, tem essa divisão, né, dentro do público do MCU, dentro do MCU, tá? Não falo do MCU, de quem é o verdadeiro Vingador, esse tipo de coisa. Só que ele vai chegar com a cara do Homem de Ferro. E com o personagem, que é o Franklin, que conseguiu reviver a mãe. Então, ele pode chegar fingindo ser o Homem de Ferro ressuscitado pelo Franklin, sabe? E ele vai dar esse respaldo pros novos Vingadores, com Z, né? Até a piadinha no final do filme. E aí, criar essa rixa, porque o Sam Wilson, com o time dele, falou, não, esse cara não é o Tony Stark. O Tony Stark morreu. E aí, do outro lado, vai ter o Thunderbolts achando que essa briga é pra desmoralizar o grupo, né? Então pode ter essa batalha também com o Von Doom fingindo ser que ele não é, até ele mostrar quem realmente ele é. Então, assim, eu acho que temos 2 opções aí pro futuro, mas de fato ano que vem a gente vai descobrir. Porque ano que vem tem Vingadores Doomsday e eu estou agora muito ansioso. Eu acho que não vai ter lançamento até o filme, hein? Caramba, eu acho que não. Mas olha,
Estou bem ansioso. Mas comenta aí, o que você achou do filme? O que você acha do universo? O que você acha de tudo que foi entregue da Marvel esse ano também? Comenta aí. Faz um apanhadão de tudo. Deixa nos comentários aí. Deixa um like. Essa foi a nossa review. Gostou, comenta. Não gostou, comenta também. Pra gente debater aqui nos comentários. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.